A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, você aí, meu amigo, minha amiga que pela primeira vez está acessando aí o canal, que Deus em Cristo Jesus te abençoe grandemente nesse dia que se chama hoje. Hoje nós vamos continuar aqui o estudo do livro de Ezequiel, o capítulo 22. Você pode estar dizendo assim, Ezequiel, na Bíblia, você que está vendo pela primeira vez, segunda, talvez não saiba onde está localizado. Você vendo a Bíblia, ela é um livro composto de 66 livros. Você vai ver que o Velho Testamento, né? Aleluia, ele é de 39 livros e o Novo 27, né? A gente somando vai dar 66. Você vai ver que o Velho Testamento, os 5 primeiros livros, a gente faz uma divisão chamada de Pentateuco. Depois vem os livros históricos, né? Que vai ali de Josué até ali o próximo de Jó, o último livro antes de Jó. Depois você vai pegar de Jó até Eclesiastes ali, a gente chama de livros poéticos. Aí você vai ver aí os profetas maiores, a qual nós estamos estudando aqui, que é a quarta divisão, que a gente inicia-se ali Isaías, Jeremias, Lamentações e Ezequiel. E o último profeta maior, por que maior? Porque tem mais conteúdo, né, escrito. E depois os últimos, que são os profetas menores. Então 5 divisões do Velho Testamento. O Novo a gente vai chegar ainda quando Deus permitir. Então você vai ver no canal, né, pela misericórdia de Deus, Curiosidades Bíblicas EV Marcelo. A gente já falta só os 5 primeiros livros para estar sendo gravado, né? E dos profetas maiores aqui, a gente, finalizando Ezequiel, vai para Daniel. O restante, nos poéticos, os históricos, os profetas menores, para a glória de Deus, está todas no canal e gravado. Você pode estar acessando, você pode estar olhando a playlist, que está todos os livros ali separados na ordem cronológica ali, né? Primeiro capítulo, segundo, terceiro, quarto, quinto, para você achar. É fácil, né? Por que eu tenho que falar isso? Alguns irmãos aí que são inscritos no canal perguntam, né? Você vai ver a parte ali de vídeos, os shorts, são vídeos pequenos. E depois você vai ver playlist. Aí você pega todos esses livros aí gravados lá, né? Os 66 de Isaías, você vai ver ali os de Jeremias, os 5 de Lamentações. Não colocamos ainda Ezequiel porque não finalizamos, né? Mas tá todos os livros aí. Os 150 de Salmos, ali os 31 de Provérbios. Irmãos, Deus seja louvado por isso. Alguns profetas menores são um capítulo só, outros tem 4, igual o de Jonas. Tá todos aí na playlist para você estudar, você ler com a palavra de Deus aberta, você lendo versículo por versículo. Isso tudo, irmãos, é feito com amor, com dedicação, para a glória de Deus. A Bíblia fala em Oséias, meu povo perece por falta de conhecimento. Então, o intuito aqui que Deus coloca no nosso coração é lermos toda a Bíblia junto, estudarmos ela, meditarmos ela e aprendermos ela, para a glória de Deus. Amém? Ezequiel 22, o título fala assim, Pecados de Jerusalém. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo, tu, pois, ó filho do homem, porventura julgarás a cidade sanguinária. Meu irmão, você que está vendo pela primeira vez, até mesmo está tendo contato com a leitura da Bíblia pela primeira vez, Deus falava aqui esta palavra com o seu povo, o povo de Israel. Você vai ver algumas leituras, se você começar a ler Ezequiel, fala assim, reino do sul e do norte. Toda Israel, hoje, e naquela época, era dividido em tribos. 10 tribos do norte e 2 do sul. Está falando do mesmo povo, quando se dirige essa palavra assim. E esse povo, irmãos, que a gente pode colocar nós hoje, não são todos, mas quando fala pecados de Jerusalém, era falhas, erros, brechas, que o povo conhecia a palavra, conhecia o que estava escrito no mandamento, mas não obedeciam. O povo deixava essas brechas, esses erros, para quê, irmãos?
Para que eles deixavam isso, irmãos? Eles falhavam para com Deus. Falhavam, não tinham temor, não tinham respeito a Deus. Você pode estar falando assim, você que está vendo pela primeira vez, ou você, meu irmão, fala assim, hoje acontece isso, irmãos, e muito, irmãos. Deus, a leitura bíblica, a meditação da palavra, nos faz a gente refletir, irmãos. Se policiar, se examinar, para a gente não praticar coisas que desagradam ao Senhor. Não desobedecer a sua palavra. Antes, pedir misericórdia. Antes, buscar o Senhor. Antes, nos arrepender dos nossos caminhos maus. Lá em Crônicas 7, muito conhecido nosso, fala assim, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra. Irmão, o converter dos maus caminhos é nós, irmão. O povo de hoje, irmãos, muitos querem falar assim, é o inimigo que tá usando fulano ou ciclano beltrano. Irmãos, o inimigo está atrás de todo mal. Só que a escolha errada, do caminho errado, de participar do caminho errado, ou querer praticar o erro, é parte de nós, irmão. Quando eu falo nós, a gente se inclui também, irmão. Há uma necessidade urgente de conversão, de arrependimento, para que Deus mova a sua mão, para Ele não repreender, para Ele não castigar, açoitar aquele que Ele ama, porque Ele não quer perder, falamos sempre isso aqui, irmãos, para a glória de Deus, a sua vida para o diabo. Por isso que Ele corrige, por isso que Ele aperta. Aqui o povo estava no cativeiro, por escolha errada. O povo estava na mão do adversário e continuava pecando. Você vai ver no texto com a gente aqui, ó. Versículo aqui agora, aleluia, é o 4. Pelo teu sangue, perdão, não li o 3, vamos ler o 3. E disse, assim diz o Senhor Jeová, ai da cidade que derrama o sangue no meio de si, para que venha o seu tempo, que faz ídolos contra si mesma, para se contaminar. Ela faz para si mesma, para se contaminar. É o que estamos dizendo aqui. 4. Pelo seu sangue que se derrama, e te fizeste culpada, pelos teus ídolos que fabricaste e contaminaste, fizeste aproximarem-se de teus dias e ter chegado ao fim dos teus anos. Por isso eu te fiz opróbrio das nações, eu escárnio de todas as terras. 5. Ao que estão perto de ti e que estão longe, escarnecerão de ti difamada, cheia de inquietação. Eis que os príncipes de Israel, cada um, conforme o seu poder, estavam em ti, para derramarem sangue. Por que fala poder? Porque, irmãos, a liderança, nesse período bíblico, irmãos, o sumo sacerdote, o sacerdote, os levitas, que hoje, nos dias nossos hoje, louvam ao Senhor, adoram ao Senhor. Os levitas, nesse período bíblico, irmãos, ensinavam o povo a palavra. Estavam morando e moravam no meio do povo. No Velho Testamento, a Bíblia fala que os levitas, a herança deles era o Senhor. As tribos tinham partes na terra. Os levitas, a herança deles é o Senhor. Então os levitas viviam no meio do povo, no meio de toda a nação, para estar com a nação, para ensinar a nação, para aconselhar a nação. Então havia um papel importante. Os príncipes, né, quando fala de reis, de liderança, tinham que ser o exemplo, tinham um poder para exercer esta vocação, trazendo para os dias nossos hoje. Aleluia, louvado seja Deus. E eles não faziam. Pelo contrário, desviavam o povo. A cobrança é grande, irmão. E isso também se aplica para o dia de hoje. Continuando aqui a passagem aqui, ó. Deus do céu, aleluia. Glória a Deus. Vamos ler o 7. Ao pai e à mãe desprezam em ti, para com o teu estrangeiro usam de opressão no meio de ti, ao órfão, à viúva, oprimam em ti. 8. As minhas coisas santas desprezaste e os meus sábados profanaste. 9. Homens caluniadores se acham em ti para derramarem sangue. E em ti sobre os montes comeram
perversidade cometeram no meio de ti. 10. A vergonha do pai descobriram em ti, que estava imunda na sua separação. Tu humilharam no meio de ti. Um cometeu abominação com a mulher do seu próximo, outros contaminou a abominação a sua nora, outros humilharam no meio de ti a sua irmã, filha de teu pai. 12. Presentes receberam no meio de ti, para derramarem sangue, usura e juros ilícitos tomaste e usaste de avareza com teu próximo, oprimindo mais de mim, e saqueastes, diz o Senhor. Irmãos, quantas coisas erradas, desde fornicação, adultério, irmão, incesto. Aqui já a gente já sabia que existia a lei, proibia pessoas de um grau parentesco, né? Alguns falam até de primeiro grau, se conhecerem ou se casarem, e eles faziam isso, humilharam nora, filha do teu pai. Irmãos, descobriram a nudez do pai, e tantas coisas, irmãos, erradas. Aqui, irmãos, nesse meio havia práticas, né, de homens para com homens, mulheres para com mulheres, e outras coisas, irmãos. A lista era grande. Usura, irmão, defraudando o próximo, emprestando dinheiro a juros e cobrando valores enormes, irmão. E tantas coisas que nós lemos aqui, ó, desrespeitando o cumprimento do sábado, que era para eles, irmãos. Hoje isso aplica para nós, o que a gente descumprindo, não cumprindo o mandamento, o que a palavra fala. A gente sabe que para nós hoje é santo todos os dias, irmão. E tantas coisas que lemos aqui, irmãos. O povo descumpria, irmãos, pecados de Jerusalém. Eles estavam abrindo a porta no mundo espiritual para o mal se apoderar deles, irmão. E o adversário não precisava fazer nem força, irmão. Batia a palma, entrou com uma velocidade tão grande. Olha a ruína que foi o povo, irmãos. Aqui, os irmãos vêem a ruína que foi o povo aqui, irmãos. A forma que eles ficaram aqui. Irmãos, isso nos dias de hoje se aplica-se para nós. Se nós, irmãos, não tomarmos cuidado com o que diz respeito à palavra, ao cumprimento da palavra, à verdade da palavra, o ensinamento da palavra, irmãos, nós vamos abrir portas no mundo espiritual para que o inimigo entre, o inimigo faça destruição. Ele quer matar, quer roubar, quer destruir. Mas, irmãos, quando permanecemos, mesmo às vezes com pouca força, pedindo a Deus misericórdia na sua presença, Deus nos guarda, Deus nos livra. A palavra diz: fiel o Senhor, que não permitirá que o diabo, o inimigo, vos toque, porque ele vai nos guardar. Bendito seja Deus, aleluia. Mas tem que haver obediência à sua palavra. Continuação aqui, irmãos, do 13 em diante, né? Nós vamos até o 31, é o capítulo 22, o 13 fala assim. Então, outro título fala assim, ó: o forno ardente. Glória a Deus. Fala assim, ó: E eis que bati as mãos contra a avareza que cometeu, e por causa do sangue que houve no meio de ti, porventura estará firme o teu coração, porventura estarão fortes as tuas mãos, no dia em que eu tratarei contigo, eu, Senhor, o disse, eu farei. 15. E espalhar-te-ei entre as nações, dispensar-te-ei pelas terras, e porei um fim à tua imundícia. Irmão, a palavra era direcionada ao povo de Israel. Não eram as nações aqui, era o povo, irmãos. Eu, Senhor, porei fim à tua imundícia. Irmãos, Deus não tem parte com o pecado. Quando a gente usa aquele texto assim, aquela frase, perdão, que Deus ama o pecador, mas é aquele que se arrepende, irmãos. Aquele que entende que ele precisa de Cristo, se arrepende do mal que ele praticava. Aí, segundo a palavra de Deus, Deus dá o poder dele ser chamado filho e filha de Deus. Mas é quando há uma conversão, um arrependimento ao pecado. Mas o pecador, que alguns entendem errado, que vive na prática do pecado, Deus não ama o pecado, irmãos. Deus não ama o pecado, Deus não tem parte com o pecado. O pecado, Isaías 59 fala
que é uma separação entre nós e Deus. Mas o pecador arrependido, isso se aplica a nós hoje. Todo dia há uma renovação da aliança, perdão de pecados, conversão, arrependimento, irmão, e desta forma Deus nos ama. Aleluia. O versículo aqui agora, louvado seja Deus, é o 16. E tu serás profanada em ti mesma aos olhos das nações, e falarás que eu sou o Senhor. 17. Vem a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, a casa de Israel se tornou para mim em escória. Todos eles são bronze, estanho, ferro, chumbo, no meio do forno, em escória. De prata se tornaram. 19. Portanto, assim diz o Senhor Deus, pois que todos vos tornastes em escória. Por isso eu vos ajuntarei no meio de Jerusalém. 20. Como ajuntam a prata, o bronze, o ferro, o chumbo, o estanho no meio do forno, para soprar o fogo sobre eles, a fim de se fundirem, assim vos juntarei na minha ira e no meu furor, e ali vos lixarei e fundirei. Congregar-vos-ei e assoprarei sobre vós o fogo do meu furor, e sereis fundidos no meio dela. 22. Como se funde a prata no meio do forno, assim sendo fundidos no meio dela, assim saberás que eu, o Senhor, derramarei o meu furor sobre vós. Lemos aqui até o 22, irmãos. Olha a situação que estava o povo de Israel, irmãos. Deus ia colocar eles numa fornalha. Ele dá o exemplo aqui da prata, do ferro, do chumbo, para eles passar por uma fornalha, algo difícil, irmãos. Deus quer, irmão, colocar nós hoje numa situação complicada, para a gente vir a entender que é para a gente parar de práticas que fazemos errada, para a gente se voltar. E Deus não quer, irmão. Mas, irmão, você fala assim: pastor, Deus não faz isso. Faz sim, meu querido. Leia toda a Bíblia, até o Novo Testamento. Deus, às vezes, permite coisas acontecer na vida de pessoas, para a pessoa acordarmos e se voltar para Ele. Ou a Bíblia fala assim, que é para a gente reconhecer o Senhor nos nossos caminhos, que Ele endireitará nossas veredas. Deus permite porque Ele não quer nos perder para o diabo, irmão. Não é, irmãos, uma pessoa que está numa congregação, pede a bênção e vai para outra. Irmãos, está na presença de Deus, irmãos, está servindo a Deus. Não importa a placa da igreja, Salvador é Cristo. Mas não é perder para o diabo. Deus não quer, Deus permite. Põe a pessoa numa fornalha difícil. Aqui o povo fez a comparação aqui, ó. Deus ia estreitar. Estava estreitando, e mais ainda para o povo acordar e se voltar para Ele, irmãos. Irmão, voltemos para o Senhor, irmãos. Hoje, para o Senhor restaurar a nossa vida. Agora aqui, irmãos, do 23 ao 31, tem um título que fala assim: corrupção generalizada. Olha, irmão, o negócio estava sério. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, diz-lhe, tu és terra que não está purificada e que não tem chuva no dia da indignação. Conspiração dos seus profetas há no meio dela, como um leão que ruge, que arrebata a presa. Eles devoram as almas, tomam tesouros e coisas preciosas, multiplicam as suas viúvas no meio dela. Olha, irmãos, lobos, devoradores, mercenários, corruptos estavam aproveitando do povo, irmão. Estavam sendo mentirosos, irmão, tirando aquilo que o povo tinha, que era pouco ainda, irmão, e se aproveitando. Irmão, hoje em dia não é diferente, irmão. Quantos mercenários tem no nosso meio dizendo que são de Deus? Quantos homens dizendo que pregam, que profetizam, que revelam, irmão? Cuidado, irmão. No meio de uma calamidade, o povo de Israel estava passando por isso. Imagina hoje, irmão. Somente o nosso país, o Brasil, que é um país liberal, que as pessoas, aonde que querem, abrem uma denominação, falam, dizem o que querem. Irmãos, e muitos aceitam porque não tem conhecimento bíblico. Não tem a palavra como a bússola que as dirige, que as coloca no caminho.
o caminho do céu é estreito, irmão. É sério isso aí. Irmãos, se havia nessa época de Ezequiel, aqui que estamos falando aqui, os profetas aqui maiores, aqui a sequência de Daniel, e hoje, irmãos, se alastra. E muitos estão sendo enganados porque não ouvem o guia aí na congregação, no ministério, não leem a palavra, não examinam. Irmão, isso é muito sério, irmão. A palavra está aqui na nossa mão para a gente examinar ela, irmão. O versículo aqui agora, aleluia, é o 26. Os seus sacerdotes violentam a minha lei, profanam as minhas coisas santas. Não fazem diferença entre o santo e o profano, nem discernem o ímpio e o puro. Os meus sábios escondem os seus olhos, assim sou profanado no meio deles. O sacerdote é para ser exemplo, irmãos. Os levitas é para ser exemplo. O sumo sacerdote é para ser exemplo de caráter, de postura, de responsabilidade, santidade. Faziam pior do que o ímpio, irmão. Não ensinavam, deturpavam a lei, profanavam, envergonhavam. Irmão, hoje tem muitos assim, irmão. Igreja, desperta tu que dormes, que Cristo te esclarecerá. Acorda, a vinda do Senhor está próxima. Fiquemos com a palavra. Os irmãos de Bereia nos ensinam tudo que falam, meu querido. Por isso que nós lemos aqui versículo por versículo. Os livros aqui, o profeta Ezequiel, a gente gasta um pouco mais de tempo aqui, irmãos, porque temos que ler o que está na palavra e falar igual está na palavra. Fugiu daqui, irmãos, não é de Deus, irmãos. É muito sério isso, irmãos. Versículo aqui, ó, o 27. Os seus príncipes no meio dela são como lobos que arrebatam a presa para derramar sangue, para destruírem as almas, para que seguirem a avareza. 28. E os seus profetas têm feito para eles cobertura com argamassa não temperada, profetizando vaidade e adivinhando-lhes mentira, dizendo assim diz o Senhor Jeová, sem que o Senhor tivesse falado. Olha, irmãos, cobertura de argamassa, algo que não tem, irmãos, uma firmeza, profetizam vaidade. Irmão, tem um povo hoje, irmão, no meio gospel. Irmão, gospel não tem na Bíblia escrita, irmão. Não vou pedir perdão para você não, porque eu estou lendo a palavra. Que fala, fulano tem minha cobertura espiritual. Irmão, nós temos Deus na nossa vida, irmão. Que cobertura espiritual, irmão? O pastor, o bispo, a bispa, o apóstolo, o presbítero, o evangelista. Irmão, ele ensina a palavra, mostra a palavra, é o guia que orienta. Agora, irmão, não tem a minha cobertura. Irmão, quem faz milagre é Deus, irmão. O guia, o pastor que está nessa vocação é chamado para ensinar. É uma atalaia de Deus para profetizar. Mas a obediência é a Deus. A cobertura, a proteção, a sombra do onipotente é o Senhor que é, irmão. De mim não tem cobertura de nada. Que cobertura espiritual o quê, irmão? É a presença de Deus, é a obediência à palavra, irmão, é evangelho, é palavra. Irmão, as pessoas estão inventando moda, não fazem separação do santo e do imundo. Irmão, não ensina a verdade, a palavra como ela é. Inventa um monte de coisa, irmão. Cuidado, leia a Bíblia, examine a palavra. Vivemos isso nos dias de hoje. Igreja, leia a palavra. Versículo 28. E os seus profetas têm feito para eles cobertura. 29. Ao povo da terra oprimem gravemente e andam roubando, fazendo violência ao aflito, ao necessitado, ao estrangeiro. Oprimem sem razão. 30. E busquei entre eles um homem que estivesse tapando o muro, estivesse na brecha perante mim, para que esta terra, para que eu não a destruísse. Porém, ninguém achei. Deus falando para o profeta Ezequiel, procurei um homem. Ninguém quer ficar na brecha, irmão, na pregação genuína, na palavra, sofrendo por causa do evangelho, pregando por causa do evangelho, falando em nome do Senhor. O povo quer facilidade, o povo não quer obedecer o que Jesus falou para Pedro, apacenta minhas ovelhas 4 vezes, porque é difícil, irmão, ensinar, pregar, falar, dizer. Deus procura um homem que hoje que quer ficar na brecha, uma mulher que pregue a verdade. 31, por isso eu derramarei sobre eles a minha indignação, com o fogo do meu furor, e se
e os consumi, fiz que o seu caminho secasse recaísse, perdão, irmãos, sobre a sua cabeça, diz o Senhor Jeová. Irmão, é duro a palavra, mas é a palavra que vai nos levar para o céu, irmão. Deus, ele ensina na palavra, aquele que come plantar, ele vai colher. Deus não se deixa escarnecer. Irmão, podem zombar, podem dar risada, podem brincar, podem falar mal de nós, irmão. Deus é o nosso, ele é a justiça. Ele vai cobrar de quem brinca, de quem dá risada dele, da sua palavra. Meu querido, pregue, ensine, fale como ela é. Não querem aceitar o sangue do povo, não vai ser cobrado de nós. Ezequiel estava fazendo a parte dele, irmão. Exemplo para nós, a gente fazer a parte nossa. Irmão, num tempo não favorável. Hoje, irmãos, o que está desfavorável a nós? É para você pensar. Aí, pastor, líder, pregue, fale, não se corrompa. O povo aqui tirando Ezequiel, irmãos, e um pequeno remanescente, aqui a maioria se corrompeu. Não nos corrompamos hoje, amém, irmãos? Ezequiel 22 encerrado, que o Senhor te abençoe poderosamente. Ajude nós no canal, irmãos. Que jeito, irmãos? Compartilhando, orando, não esquecendo do joinha, irmãos. Envie esses links aí para quem você vê que está afastado, desanimado, para que ouça a palavra, irmãos, e se converta ao Senhor. Deus te abençoe, a paz do Senhor Jesus.